É isso aí, turma. Vamos ver agora o último tipo de transformação, que é a transformação isocórica ou isovolumétrica. A gente sabe que iso significa mesma e córica ou volumétrica é mesmo volume, ou seja, não altera o volume. Como a gente viu, a transformação isocórica, os cálculos de transformação isocórica, eles são resolvidos assim, ó. Já que não temos o volume, então a gente divide a pressão pela temperatura. Mas antes vamos ler esse problema aqui, que é o problema que vocês têm lá, que eu vou postar para vocês lá. Ó, um recipiente fechado de volume V contém certa massa de gás, ok? A temperatura de 27 graus Celsius. Então ele está dando a temperatura no início aqui. Então eu vou anotar esse dado aqui, ó, do lado. Temperatura do início, temperatura inicial, é igual a 27 graus Celsius. 27 graus Celsius. Ok? Ele diz assim, ó, após o aquecimento, ou seja, aumentou a temperatura. Ó, após o aquecimento, verificou-se que o novo valor de pressão era de 2 atm. Mas o início da pressão, ele diz, ó, o recipiente fechado com volume V contém certa massa de gás, a temperatura de 27 graus Celsius, anotei a temperatura, esqueci de anotar a pressão, ó, mas eu anoto aqui, ó, exercendo uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Então a pressão está igual a 760 mmHg. Então essa é a pressão no início. Então os dados que a gente tem do problema é que no início estava assim. Mas depois do aquecimento, que é o final, então ó, eu coloquei a temperatura inicial e a pressão inicial. Após o aquecimento, verificou-se que o novo valor da pressão era de 2 atm. Então a pressão 2 era 2 atm. Então ó, já tem um dado aqui, ó, da pressão 2. A pressão 2 é igual a 2 atm. Ok? Supondo que não haja aumento de volume, ó, se não há aumento de volume, o problema diz, então trata-se de uma transformação isocórica. Porque o problema eu já coloquei já para mostrar um exemplo de transformação isocórica. Supondo que não haja variação de volume, qual será a nova temperatura? A nova temperatura será a temperatura que a gente chama de temperatura 2, no segundo caso. Eu coloco uma interrogação aqui porque eu não sei. Então, ó, é simplesmente isso. O recipiente fechado de volume V contém certa massa de gás. A temperatura de 27 graus Celsius. Então tinha um gás que estava a 27 graus Celsius e a pressão que esse gás exercia era 760 milímetros de mercúrio. Após o aquecimento, verificou-se que a pressão era de 2 atm. Então a pressão 2, que é a pressão a segunda pressão, a pressão final, vamos dizer assim. Eu botei pressão 2, mas é pressão final. Vou mudar para F. Pressão final e pressão inicial. Então a pressão final mudou-se para 2 atm. Ele quer saber a temperatura final. Se é isocórica, a gente sabe que não tem volume. As três variáveis de um gás são pressão, volume e temperatura. Se o volume não muda, a fórmula que a gente vai usar é aquela que tem a pressão e a temperatura. Lembra-se que a temperatura sempre fica embaixo? Então a gente vai dividir a pressão pela temperatura. A fórmula é essa, ó, de transformação isocórica. É pressão sobre temperatura, tudo inicial, ó, inicial, tem que ser igual a pressão dividido pela temperatura, os dois, temperatura e pressão final. Então, pressão inicial por temperatura inicial é igual a pressão final por temperatura final. Pronto, nós temos os dados. Só que há um porém, eu sempre lembro a vocês. A temperatura inicial está em graus Celsius e a gente não usa graus Celsius. O que é preciso fazer? Transformar esses 27 graus Celsius em Kelvin. Como é que eu faço? Ó? Lembra? Vou abrir um espaço aqui embaixo. Ó. Para transformar de Celsius para Kelvin, Celsius para Kelvin, o que eu faço? Eu pego o Kelvin, a unidade que está em Kelvin, e igualo a Celsius somado com 273. Ok? Qual o valor que eu tenho em graus Celsius? 27 graus Celsius. Então, com essa fórmula, Kelvin é igual a Celsius mais 273. Eu quero saber o valor em Kelvin, não é isso? E eu tenho o valor em Celsius, que é 27. Então, vai ficar, no lugar de Celsius, eu coloco 27
somo mais 273. Então o valor dessa temperatura em Kelvin vai ser igual a 273 mais 27 vai dar 300 Kelvin. Eu vou lá, ó, eu não vou usar o 27 graus Celsius, eu vou usar o igual a 27 graus Celsius é igual a 300 Kelvin. Pronto, transformei já. E a outro porém, a pressão no início, ela aparece em mmHg, milímetro de mercúrio. E a pressão no final aparece em atm, ok? Mas a gente sabe que 700 mmHg, vocês podem olhar lá no módulo, equivale a 1 atm, ok? Então eu vou substituir o 700 mmHg, 760 mmHg, por 1 atm. 1 atm. Dessa forma, eu vou ter todas as unidades de medida no padrão, ou então em um padrão apenas, ó. Eu preciso ter as duas. A temperatura estava em Celsius, mas a ciência nossa diz que não pode usar em Celsius. Poder pode, mas a gente não usa. O padrão é o Kelvin. Eu já transformei 27 graus Celsius em 300 Kelvin, virou 300 Kelvin. E a pressão inicial, a unidade de medida da pressão inicial estava de 760 mmHg. Já a pressão final estava de 2 atm, então não pode a gente fazer o cálculo com atm e com mmHg. Tem que transformar os dois em um padrão só. Ou os dois a gente transforma em mmHg, ou os dois a gente transforma em atm. Eu preferi transformar o que está em mmHg aqui, o 760 mmHg, em atm, que fica tudo em atm. Tendo esses dados simples, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer substituição, ó. Se a pressão 1 dividido pela temperatura 1 é igual a... Desculpe, a pressão inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final dividido pela temperatura final, vou só pegar os dados agora. Quem é a pressão inicial? A pressão inicial é 760, só que eu transformei em 1 para ficar no padrão com o final. Então eu vou colocar 1. Pressão inicial dividido pela temperatura inicial. Qual é a temperatura inicial? 27 graus Celsius. Só que a gente não usa Celsius, a gente usa Kelvin. Então vou colocar no lugar da temperatura 1, vou colocar 300 Kelvin. Pronto. Aí aqui está dizendo que é igual. É igual a quê? A pressão final, ok? A pressão final. Qual é a pressão final? 2 atm, ó. 2 atm. E dividido pela temperatura final. Vixe, que é a temperatura final? Eu não sei, eu repito, TF. Ok? O que eu faço aqui agora? Você vai cruzar aqui agora, ó. Pega o TF e multiplica por 1. Vai ficar 1 vezes TF, vai ficar TF. Agora você pega o 300 e multiplica por 2. 300 vezes 2 vai ficar 600. Ok? 300 vezes 2 vai ficar 600. Então já achei o resultado aqui, ó. Mas eu achei 600 o quê? 600? Kelvin ou 600 Celsius? A pessoa que for afobada, ela vai pegar esses 300 aqui, 600 aqui e vai marcar a letra A, vai falar: oba, já achei a resposta, a letra A. Mas tem um porém. Lembra-se que você calculou usando o Kelvin e não o Celsius. O 300 que você usou para a temperatura foi Kelvin. Logo, o 600 que você achou para a temperatura também é Kelvin. Então a resposta não é 600 como a letra A diz aqui, ó. Sabe qual vai ser a resposta? Se está em Kelvin e o problema está pedindo assim, ó, diz que o recipiente fechado de volume V contém certa massa de gás a temperatura de 27 graus Celsius, exercendo a pressão de 700 mmHg. Após o aquecimento, verificou-se que o novo valor de pressão era 2 atm. Supondo que não haja aumento de volume, a nova temperatura em graus Celsius será de... Ou seja, ele está pedindo a temperatura em graus Celsius. O 600 que você achou foi em Kelvin, porque você usou o padrão Kelvin. Para pegar esse padrão Kelvin e transformar em Celsius, é simples. É só você lembrar da formulazinha, ó. O Kelvin é igual ao Celsius mais 273. Ok? Qual foi a temperatura que a gente achou no problema em Kelvin? 600 Kelvin. Então eu vou vir com esse 600 e substituir no lugar de Kelvin, ó. 600. É igual... Celsius, eu repito, que eu quero saber em Celsius, mais 273. O que vai acontecer aqui, ó? Esse 600 vai passar para o lado de lá, negativo.
E o C vai passar para o lado de cá, vai ficar negativo também. Vai ficar menos C, porque a letra a gente coloca do lado esquerdo e os números do lado direito. É igual a 273, que já estava em seu lugar, menos 600, porque o 600 mudou de lugar, ficou negativo. Ó, menos graus Celsius é igual a 273 menos 600. 273 menos 600. Aí a gente vai fazer essa conta, olha. 273 menos 600, só você subtrair, conservar o sinal de maior. Fica 600 menos 273, ó. 10 menos 3, 10 menos 3, 7. 9 menos 7, 2. 5 menos 2, 3. Ficou 327, ó. Negativo, né? 327. Aí, ó, ficou menos C é igual a menos 327. Eu subtraí aqui e conservei o sinal do maior. Só que eu não posso começar a função por número negativo. Então, eu multiplico vezes menos 1. Vai ficar... Tudo que era negativo fica positivo. Tudo que era positivo fica negativo. Então, Celsius que era negativo fica positivo. 327 que era negativo fica positivo. 327. Então, a resposta é 327 graus Celsius. Pronto, transformei em graus Celsius. A resposta correta é a letra... Vamos ver? A diz que é 600. Está errada. Foi 600, mas foi 600 Kelvin. B diz que foi 540. Está errada. Letra C diz que foi 327. Então a resposta correta aqui é a letra C, 327 graus Celsius. Espero ter ajudado a todos. Abração, turma. Valeu!